Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E é isso aí, moçada, se prepara que hoje nós vamos fazer um super desenhão aí do Naruto, né, velho? Vamos fazer um Narutão que tinha muito tempo que eu tava querendo trazer aqui no canal. Cara, eu acho que eu nunca fiz esse desenho aqui pro canal, tá? E é o Naruto modo sábio, né? Daquela parte que o Pain chega, invade a aldeia e tudo mais. Então, olha só, nós vamos fazer o desenho e a coloração. Claro que eu vou explicar tudo certinho aqui pra vocês, tá? E uma coisa bacana para vocês é que a coloração aí tá no primeiro comentário fixado, porque claro que você faz tudo, né? Você desenha e colore também, beleza? Então, ó, deixa um likezão aí, colabora, porque esse desenho tá sensacional, né? Pô, vamos falar a verdade, tá? É muito bom, né? E agora vamos lá para o nosso tutorial. E vamos lá, moçada, começar aqui o nosso super desenhão agora do Narutão, né? E seguinte, ó, aqui agora a gente vai fazer uma mistura do desenho, tá? Eu peguei uma referência e tô fazendo um pouquinho do meu jeito, certo? Tô usando a folha tamanho A5 e vou começar com um pequeno círculo aqui de mais ou menos 2,6 centímetros, tá? Você pode fazer com 2,5 cm, não muda muito não, certo? Bom, fiz esse círculo na parte de cima da folha e esse círculo vai servir, claro, para a gente fazer o rosto do personagem, do Narutão, beleza? Então vou fazer o seguinte, uma divisa aqui em vertical e duas em horizontal. Veja que as linhas em horizontal eu estou fazendo elas girando, certo? Ó, elas estão curvando, por quê? O ângulo do personagem está como se ele estivesse levemente olhando para cima. Então fazendo essa questão curvada vai ficar melhor, tá? Então para fazer o olho do Naruto eu vou fazer a base de cima, que aí vai ser um pouco curvado em cima, com a ponta lá embaixo, né? Pontiagudo no canto na verdade, e lá embaixo apenas um tracinho, tá? Mesma coisa eu faço do outro lado do olho também, certo? Eu faço a curva com a parte pontiaguda no canto e um tracinho lá embaixo, beleza? Seguindo isso, eu vou fazer o seguinte, ó, agora eu vou pegar e fazer a pupila dele, né? Eu vou fazer a íris, a pupila e vou fazer um brilhozinho. Só que o que acontece? Aqui ele tá com o olho normal, tá? Mas minha ideia mesmo é fazer com que ele fique com aquele olho do modo sábio, certo? Então depois eu vou dar uma ajustada só nessa partezinha da pupila. Eu vou deixar ela estilo o do modo sábio dele, que fica parecendo um olho de sapo. Tá? Ok, tendo isso eu posso fazer a sobrancelha. Veja que a sobrancelha dele começa um pouquinho fino, né, e vai engrossando. Eu não continuo a sobrancelha porque já vai chegar no limite ali, vai ter a bandana também. Depois eu puxo o traço do nariz. O traço do nariz é simples, né, um traço que sai ali da parte da sobrancelha e vou fazer duas narinas logo abaixo. Aí eu posso partir agora para a parte da bandana, tá? Eu vou fazer a marcação, no caso, né, da bandana, vou fazer ela por cima arredondada e vou fazer os cantos dela. Outra coisa que a gente pode trabalhar na bandana também é colocar já aquelas mechas de cabelo dele que fica por cima dela, tá? Então vou colocar duas mechinhas de cabelo aqui na parte de um lado e duas mechinhas do outro, que aí a gente já consegue ver essa base do cabelo aqui com a bandana. Juntamente com a plaquinha da bandana, né, que é aquela plaquinha retangular, e também a base do símbolo da aldeia da folha. Veja que na plaquinha eu também faço um efeito de relevo, né? Como se eu desenhasse de novo um outro traço embaixo. Aqueles pontinhos dela vai ficar somente um, né? Só vai mostrar um, os outros estão escondidos pelo cabelo, tá? Tendo isso, eu posso fazer agora a base lateral aqui do cabelo do Narutão, certo? Então eu vou começar com essas pontinhas abaixo da bandana e também vou fazer todo o cabelo dele completo, tá? E olha só, para fazer o cabelo do Naruto é o seguinte, cara, ó. Primeiro, eu vou fazer uma marcação. Veja que eu já fiz uma mecha ali embaixo, né? Eu faço uma marcação e depois que eu faço essa marcação, aí agora eu posso fazer mecha por mecha até fechar, né? Encostar de um lado ao outro. Lembrando que as mechas do cabelo do Naruto são bem triangulares, né? Bem pontiagudas também, tá? E são um pouquinho grossas, digamos assim, não é aquelas mechas fininhas, certo? Então vai pegando essa ideia aí para fazer no seu também. Tendo isso, eu posso descer agora a base do rosto do Naruto. Lembrando que o rosto do Naruto é um pouco arredondado, cara. E aqui nesse ângulo que a gente está trabalhando no personagem,
ele vai ficar parecendo um pouquinho gordinho, digamos assim, tá? Mas aqui é a questão do ângulo mesmo que a gente está fazendo no desenho, certo? Então veja só que eu desço ele um pouco mais gordinho, arredondado, tá? Vou fazer a base da boca embaixo, ele tá com um sorrisão bem confiante, né, nessa parte de baixo. E também vou fazer aqueles tracinhos, né, que ele tem no rosto, certo? Aqueles 3 tracinhos de cada um dos lados. Além de que eu fiz um tracinho embaixo da boca também, né, para representar o lábio inferior. Logo em seguida você vai ver que eu vou fazendo a base da orelha, tá? E a orelha aqui, cara, o segredo é o seguinte, como ele tá olhando levemente para cima, o segredo é a gente descer o traço da orelha, tá? Então a orelha ela vai ficar na linha de baixo do olho, certo? Até a parte de baixo da boca, ó. Então ela vai ficar entre a linha do olho e essa linha da boca, ao invés de ser a linha de cima do olho e do nariz, né? Então isso é o que vai dar o efeito que ele tá olhando um pouco para cima também. A posição da orelha ajuda muito nessa questão, certo? Seguindo o nosso desenho, agora a gente vai fazer o seguinte, cara, ó, vamos fazer o esboço completo aqui do Narutão, tá? Então primeiro, eu vou descer os traços do pescoço, certo? Vou fechar a base de cabelo que resta aqui no personagem, né? Essa partezinha, só vou fazer 3 mechinhas de cabelo de cada lado e beleza, aqui tá legal. Agora eu vou fazer todo o manequim do Naruto. Cara, para fazer esse manequim a gente vai simular como se fosse um boneco mesmo, como se fosse um robozinho, tá? Digamos assim. Eu vou fazer nesse formato parecendo um robozinho porque não precisa desenhar tão detalhado a base do corpo dele, tá? Já que a roupa dele sempre é uma roupa folgada, né? Tem muito preenchimento, então a gente desenha estilo um robozinho. Para a parte do corpo eu vou desenhar um quadrado. Chego na cintura ali, eu já faço tipo um retângulo e a base de baixo das pernas normal, né? Seguindo o estilo quadrado também, tá? No braço eu já vou fazer um pouco mais cilíndrico, tá? E vou marcar também a divisa ali do braço, onde ele faz a curva, que aí eu faço uma bolinha, faço a curva do braço. Eu já deixo até levemente definido, mas é claro que isso tudo aqui vai ser roupa, não precisa ficar exatamente desse jeito que eu tô fazendo. E depois no outro braço eu vou fazer a mesma coisa. O antebraço, formato cilíndrico, o restante do braço, né, onde tem a curva também do cotovelo e até a parte da mão que ele tá ali com um pergaminho, tá? Tudo isso a gente vai desenhar aqui. Se você quer aprimorar muito mais esse estilo de esboço, se você quer olhar para uma imagem e saber retirar esse estilo de esboço de uma imagem já pronta, eu ensino no meu curso online também. Até criar seus próprios esboços, né, outros tipos de desenho e coloração também, tudo do básico ao avançado, tudo com meus conhecimentos, eu mesmo estou dando aula para você lá, tá? Então vou deixar o link aí no comentário fixado e também na descrição. Lembra também que meus materiais também estão na descrição, tá? Os materiais que eu uso eu vou deixando alguns aí na descrição, beleza? Ó, passo uma borracha limpa-tipos, né? E aí vou deixando o esboço bem leve. Agora vamos continuar o desenho do nosso Narutão fazendo o seguinte, cara. Vamos começar pela parte da roupa no centro dele, tá? Então eu vou começar aqui com aquela base de cima da gola da roupa. A gola da roupa dele é tipo um estufadinho, né? Então eu vou desenhar essa base toda, vários gominhos aqui em cima no caso, certo? E aí eu vou fazer a parte do centro, né? A parte do centro é onde tem um zíper. E também vou fazer a base de baixo, os gominhos. E depois a gente pode fechar um por um, tá? Antes de continuar, eu vou fazer aqui também aquela cinta que ele segura esse pergaminho. Ele usa uma cinta para segurar esse pergaminho, tá? Então vou fazer ela passando aqui dessa parte do ombro dele até a base da cintura lá no personagem, certo? Então veja que vai ficar bem legal. Essa parte da cintura do Naruto, talvez eu desça um pouquinho mais, tá? A gente vai ver, claro, isso de acordo com o desenho, mas para mim por enquanto tá legal, certo? Então vamos lá. Aqui agora eu vou fechar essa base dessa roupa voando dele, dessa capa, né? Que ele aparece com a capa do nada, cara. Ele tá lá treinando e do nada ele chega com uma capa, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu fecho a primeira parte, que eu vou fazendo um pouco ondulado. Já essa segunda parte, ela vai ter mais curvas, né? Porque a mão tá segurando aqui na cintura dele, então acaba gerando até mais curvas nesse lado da capa, certo? Então trabalhando essa questão, eu vou colocando os detalhes aí, veja que eu vou fazendo onde tem a mão dele ali, eu já faço uma curva também, né? Depois eu faço uma curva na lateral do corpo dele, tá vendo? Vou descendo para a parte da manga da roupa dele também, tá? E assim eu vou trabalhando todo esse detalhe da capa dele aqui, certo? Quando eu encerro a parte da capa, né, que eu faço o volume dela, eu vou fazer o volume também da base do braço, tá? Juntamente com a parte da mão, certo? Então o que acontece?
Na base do braço você vai ver que eu vou deixar até um pouco arredondado, um pouco curvado, certo? Porque o que acontece? Quando passa do cotovelo dele, a roupa vai abrindo um pouquinho, né? Porque o tecido ele pesa, então ele vai descendo um pouco e ele vai ficar curvado assim dessa forma. A única parte que você não mexe ainda por enquanto é nessa mão, cara, porque eu desenhei uma mão e ficou horrível, mano. Depois eu vou ajustar essa mão dele aqui, tá? Então, por enquanto, você não mexe nessa mão, você deixa essa mão aí sem fazer no seu desenho, certo? Porque depois eu vou ajustar e eu vou mostrar para vocês certinho. Porque na referência a mão tava mais ou menos dessa forma aqui, eu achei que ficou estranho demais, cara. Então eu mesmo vou criar o meu estilo de mão aqui no desenho, como se ele realmente estivesse segurando na cintura, tá? Aqui do outro lado eu vou desenhar agora a outra parte da roupa. Lembrando, como a gente está fazendo essa roupa no Naruto, ela é uma roupa folgada, então ela vai gerar várias curvas, não tem como, cara. E tá ventando no momento também, né? Como se tivesse uma cena ventando. Então é óbvio que ela vai formar até curvas a partir do vento, digamos assim, imaginário, né? E também as próprias curvas normais do tecido, tá? Então você vai ver que na parte da manga, da primeira manga aí da capa, eu já faço uma curva, né? A parte da manga da roupa que vai ser preta depois, né? Que vai até o pulso dele, aí eu já vou fazendo várias curvas também. E tudo seguindo o estilo do esboço que eu tinha feito, ó. Você consegue enxergar o traço do manequim que eu tinha feito, né? E justamente isso tá deixando eu ter um espaço para poder fazer o volume aqui no desenho, certo? Então você consegue observar todo o volume que eu vou criando nessa base de tecido. Depois podemos fazer a mão aqui do Naruto segurando o pergaminho, né? Como eu tinha feito só uma marcação, agora a gente vai ajustar tudo isso aqui, tá? Primeiro eu vou começar ali com um tracinho do polegar, vou dar mais um ajuste naquele polegar depois, certo? Fechar a base de cima aqui e eu vou fazer agora os outros dedos. Esses dedos aqui é como se eles estivessem posicionados em algo, que claro, eles estão posicionados em algo, né? Que é a base de cima aqui do pergaminho, tá? É o pino do pergaminho, beleza? Então vou fazendo os dedos aí, o primeiro dedo indicador eu faço separado, os outros 3 dedos eu vou fazendo um pouco mais juntos, tá? Até poder fechar a parte de cima da mão também, né? Colocando os detalhes ali de punho dele, certo? Que a gente não vai enxergar a mão ela completa, a gente tá enxergando ela como se estivesse vendo ela de frente, mas não a palma da mão, e sim apenas a base da frente da mão dele. Depois eu finalizo a base do pino, né? Colocando mais alguns detalhes dele. Vou crescer também o destaque do dedo polegar, né? O primeiro dedo que eu fiz, certo? Você vai ver que eu vou crescer um pouquinho mais. E também vou fechar a base do pergaminho ali embaixo, certo? Agora eu vou fechar a base da capa dele. Agora que a gente já consegue ver o pergaminho certo, né? Eu fecho os destaques da capa aqui embaixo. Vou colocar também agora o desenho do zíper dele, né? Do Naruto aqui na parte central, tá? Também vamos colocar o efeito, né? Da divisa da roupa, tá? Que ele tem aquela base laranja e ele tem a base preta na roupa também. Então eu faço o zíper até a parte da cintura. Aqui veja que eu desço até um pouquinho o tracinho da cintura, né? Porque eu achei que o meu tinha ficado um pouco alto a cintura dele, tá? Depois eu dou esse leve ajuste aí no desenho. Vou fazer as estampas pretas nas laterais, né? Dessa base da roupa. E aí eu posso partir para a parte da cintura dele. A cintura dele vai ser normal também, certo? Eu vou fazer apenas o tracinho do zíper seguindo e abrir um pouco mais essa parte preta, né? Eu vou descer até um pouco mais o traço da parte preta da roupa, tá? Para a base da calça eu vou fazer a costura central da calça e também vou fazer umas curvas por ela, certo? Olha só, na calça dele aqui a gente pode enxergar que à medida que eu vou fazendo, você vai conseguir ver que ele também tem aquela faixa amarrada na perna, que ele tem tipo uma bolsa de perna, né? Que aí é onde tira shuriken, enfim, kunai e vai estar lá, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar outros traços na outra lateral da perna. Veja que eu não tinha feito nenhum esboço, né? Aqui eu tô só colocando direto mesmo, que essa parte é muito fácil, cara. E aí a gente fecha o detalhe do tecido ali no canto.
Bom, agora chegou a hora de ajustar, né, essa mão horrível que eu tinha feito aqui, cara. E vamos lá, vou apagar, tá vendo? Ficou tudo apagadinho. E agora eu vou desenhar os dedos imitando como se fosse aquela mão lá. Só que aqui a gente vai ver somente pontas dos dedos, tá vendo? Ó, eu vou fazer os 4 aqui como se fosse um punho fechado mesmo, tá? A ideia inicial é fazer assim como um punho fechado. E depois ir dividindo os dedos, colocando alguns tracinhos aqui, ó, que represente as divisas por ele, certo? E aí depois eu vou e fecho os traços do tecido, né? E o que restar aqui para fechar, detalhe da mão também e tudo mais. Agora sim a mão ficou mais bonitinha, mais legal, né? Porque, pô, antes estava muito ruim, cara. Depois que eu olhei aqui tava muito ruim, velho, na moral. Agora vamos fazer o seguinte, galera. Eu quero desenhar os 2 sapos lá atrás também, tá? Mas antes disso, nós vamos fazer aqui a faixa do Naruto voando, certo? Então eu vou desenhar a base de cima dela e uma outra embaixo, tá? Então olha só, a faixa em cima ela vai estar inclinada e a faixa embaixo é como se ela estivesse reta. Mas as duas vão estar curvadas, como se estivessem voando e entrelaçando assim, né? Formando mesmo como se fosse um tecido, certo? Olha como ficou legal, né? Vai ficar muito bom. E agora nós podemos fazer os sapos lá atrás, mas antes também eu vou ajustar o olho, tá? Ó, eu disse que eu ia fazer o efeito de sapo aqui no olho do Naruto, né? Que depois eu vou fazer a base alaranjado, né, nas laterais e você vai poder acompanhar todos esses destaques. Vamos lá, primeiro eu vou começar com o sapo vermelho, tá? Para fazer esse sapo vermelho eu vou fazer um grande arco aqui, como se fosse um grande chifre também. Nessa lateral, é óbvio que isso aqui não é um chifre, tá? É só a base do olho do sapo, que é desse jeito mesmo. Depois eu faço o círculo na base de baixo lá, um grande círculo, né? E aí eu vou fazer a base do olho de dentro. A parte do olho de dentro é aquele olho normal, que é com o que a gente fez agora com o Naruto. É tipo um retângulo, só que todo arredondado. E eu vou fazer ele levemente curvado também. Assim eu posso fechar até a base também, um traço lateral que tem no rosto desse sapo aqui, certo? Que sai do olho até a boca dele. Mas é claro que a gente não vai conseguir ver o traço até a boca, mas poderemos ver um pouco da boca desse sapo aqui na altura da mão do Naruto. Seguindo isso, eu vou fazer a base de cima, né? Que é só fechar, fazendo como se fosse um outro contorno, né? Dessa primeira parte que a gente tinha desenhado, como se fosse um X também, né? Dessa parte que a gente tinha desenhado. Aqui é a espécie de sapo. Tem sapo que é desse jeito mesmo. Ele tem o rosto parecido com esses aqui, cara, tá? E aí eu fecho todos esses detalhes aí e podemos partir para o outro, né? Que fica escondido também. Esse outro tem até uma espada em cima, né? A gente vai ver a espada dele. Mas primeiro vamos desenhar o olho, tá? O olho eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer como se fosse um grande arco na parte de cima. E a parte de baixo é como se fosse uma linha reta, só que deformada, tá? Então ela vai ficar curvada desse jeito, certo? Colocando o traço do olho também no centro dele, né? Como a gente fez com o primeiro sapo. Então a gente já sabe que é um retângulo e ele vai curvando. E também vou colocar aqui as bases ao redor do olho dele, né? Ele tem 3 traços aqui ao redor do olho, tá? Ele tem o primeiro traço que é em cima do olho aqui, logo próximo. Tem o segundo que é lá embaixo e um terceiro que é bem acima, que vai meio que circulando o olho desse sapo aqui, certo? Depois que a gente faz isso, podemos fechar a parte de cima, que aí vai ser a base de cima do olho e a parte da cabeça do sapo. A gente não vai ver o restante do desenho, tá? Tudo tá no limite da folha aqui. Eu nem ia fazer isso, mas para deixar o desenho mais legal para vocês, eu decidi fazer esses sapos aqui atrás. A boca dele vem aqui de cima do cotovelo do Naruto, né? Até a parte da cintura dele, ó. E eu vou fazer outro traço lá embaixo também. Aquele outro traço é como se fosse a parte de baixo da boca dele. É como se fosse onde seria o queixo do sapo, sabe? A parte de baixo mesmo dele. E para finalizar o desenho aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar a base da espada, que não vai dar para ver tanto, né? Fazer uma marcação aqui da base dela. Fazer a parte do cabo da espada também. E esse cabo da espada tem algumas cordinhas, tá? Entrelaçadas em formatos de X. Então eu vou fazer aqui imitando mais ou menos, né, formato de X. Claro que na medida de que dá para fazer aqui pelo desenho que a gente tem, né? Não dá para fazer tudo que a gente quer fazer justamente por causa da questão do espaço. Já está todo coberto aqui, mas é mais uma questão de fazer um fundo no desenho para deixar ele bacana. Agora vamos para a line art. Para fazer a line art é o seguinte, ó, eu vou apagar aqui com a borracha limpa tipos, tá?
Se você quer saber onde comprar essa borracha limpa-tipos, tem aí para você na descrição também, tá? Um dos materiais que eu uso. E olha só, fica ele todo limpo, beleza? Bom, tendo o esboço todo limpo, eu vou pegar um lápis de cor vermelho, vou fazer aquelas manchas que fica no modo sábio do Naruto, né? Ele fica com as manchas vermelhas ao redor do olho, tá? E também eu vou pegar aqui um lápis de cor azul claro e fazer como se fosse algumas fumaças, tá? Algumas nuvenzinhas de fumaça passando pelo personagem. Vou fazer algumas em cima, no ombro dele, tá? Na parte do sapo lá em cima, na parte de baixo, certo? E aí eu vou fazendo elas onduladas, né? Estilo fumaça mesmo, cara. Só para deixar um aspecto diferente. Por que eu decidi fazer isso depois? Porque assim, você diz, Gilmar, mas você desenhou, vai ter que apagar algumas partes. Cara, isso aqui se torna muito mais fácil fazer assim do que eu fazer a fumaça e depois tentar completar a perna, digamos assim, entendeu? Ou tentar completar o braço, entendeu? Então é bom fazer desse jeito. Depois é só passar a borracha, cara, e já era, tá? Fica tudo bem certinho e bem definido. Aí agora, para finalizar, eu venho com a canetinha e faço toda a line art do Naruto. Aqui agora não tem modificações, né? No caso é só a gente fazer a line art mesmo para deixar todo o destaque dele pronto. E assim ficamos com o primeiro vídeo aqui do desenho feito, tá? Galera, eu curti demais o resultado desse desenho, seja no desenho ou na coloração, tá? E a coloração vou deixar para você no comentário fixado. Não esquece de se inscrever no meu curso online que tá aí no comentário fixado para você também, tá? Valeu, um abraço e até a próxima.